Vocês já ouviram falar sobre a teoria das cordas? Se ouviu falar, eu vou comentar aqui. Bom, o que diz a teoria das cordas? Resumida e fácil para um entendimento rápido. Antigamente, quando eu estudava, a gente achava que o átomo era a menor unidade da matéria. Então, tudo que a gente vê, que vocês estão vendo aqui, é feito de átomo. Aí os estudos foram revelando que não, que tinha coisas menores do que o átomo que compunham um átomo, que eram as partículas, né? Elétrons, nêutrons. E aí descobriram que tem umas coisas menores ainda, que são os quarks. E aí eles descobriram que os quarks, eles estão conectados como se fossem umas cordas de energia entre eles. Então, até agora, o que a gente sabe, tudo acontece através dessas cordas. Essas cordas de energia vibram, e aí os quarks, e aí os elétrons, prótons e nêutrons, e aí os átomos, e aí as moléculas, e aí a matéria e tudo que a gente vê. Ou seja, tudo é vibração. Ai meu Deus, agora a Dani vai começar com um papo quântico de energia quântica de gente doida. Calma, não vou. Talvez, mas não. Até aí, tudo isso é ciência. Tudo está vibrando. A gente está vibrando o tempo inteiro. E as coisas se formam de acordo com a vibração. O meu cabelo está vibrando de um jeito. O cabelo da Luna está vibrando de outro, por isso que é diferente do meu. O meu corpo físico, o meu celular, tudo que você está vendo aqui está vibrando de formas diferentes. Por isso que cada coisa é diferente da outra, por causa dessa vibração. E aí, se você parar para pensar só um pouco, se as coisas são diferentes porque estão vibrando de formas diferentes, o mundo espiritual, que a gente acha que é espiritual, que a gente chama de mundo espiritual, ele pode estar só vibrando de uma maneira diferente. E aí, gente, isso me lembra muito aquele filme Constantine. Vocês já assistiram Constantine? No Constantine, ele é um cara que expulsa demônio das pessoas. E aí, o que me lembra disso é aquela cena em que ele pega o gato e vai para o mundo espiritual, para o mundo dos demônios lá. Só que quando você para perceber, esse mundo é exatamente o nosso mundo físico, só que numa vibração diferente, espiritual, em que tem um monte de demônio lá aparecendo. Gente, quando eu vi a teoria das cordas e essa explicação da vibração e fui relacionando uma coisa com a outra, meu cérebro fez assim, ó, pum, sabe aquele meme? Pum. Abriu a minha mente, expandiu a minha mente. Por quê? Quando a gente para ler a Bíblia, no começo, lá no Jardim do Éden, a gente tem um jardim. E o mundo era o quê? O mundo rural. Lá em Apocalipse não tem mais um jardim. Ainda tem a árvore da vida, mas não tem um jardim. A gente tem uma cidade. Por quê? O mundo espiritual evoluiu do jardim para a cidade. E o nosso mundo físico evoluiu do rural para a cidade. Então, o nosso mundo meio que acompanha o mundo espiritual em desenvolvimento, vamos dizer assim. Isso significa que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui falando com vocês nesse mundo físico, está acontecendo um monte de coisa ao meu redor que eu não enxergo no mundo espiritual. E isso é uma coisa tão clara que a gente percebe que, por exemplo, animais, quando eles começam a latir pro nada, já devem ter ouvido ou essa história da sua avó, ou você mesmo já deve ter visto, que às vezes o cachorro fica bravo do nada, latindo pro nada, o gato falam que tem acesso ao mundo espiritual, porque na verdade os olhos dele vibram numa frequência que fazem ele enxergar coisas que a gente não enxerga, mas que estão aqui. Só que se a gente tiver a sensibilidade, e eu comentei sobre isso, se a gente ficar quieto e tiver a sensibilidade de sentir, talvez você não precise ver, porque você vai sentir. Porque o nosso corpo, a gente também está vibrando. E aí, agora sim, eu vou entrar num papo meio doido. Para a gente acessar o mundo espiritual, a gente precisa vibrar numa certa frequência que equivala, nem sei se existe essa palavra, que seja parecido com a vibração do mundo espiritual. E aí, gente, entra uma série de coisas que eu poderia fazer 1 milhão de vídeos, e aí você vai me dizer se você quer ou não saber sobre isso. Mas eu vou fazer o vídeo mesmo assim. Por exemplo, o jejum. Quando Jesus expulsa uma casta de demônios, ele fala assim: tem demônio que só sai com jejum. Por quê? Quando você faz o jejum, você aumenta a sua energia. Parece que você fica fraco, mas não.
Porque quando você come muito, você gasta muita energia para digerir o alimento. Mas quando você faz jejum, você acumula essa energia. Para acessar o mundo espiritual, você precisa de energia. Aí você para e pensa, por que muitas religiões fazem trabalhos com sacrifícios de animais? Porque quando um animal é morto, muita energia é liberada. E aí você precisa de energia para acessar o mundo espiritual. Tá vendo como as coisas vão? Pelo menos nesse quebra-cabeça aqui, ó, as peças estão encaixando direitinho. Então, quando você faz um jejum, você acumula sua energia e fica mais próximo do mundo espiritual e fica mais próximo de acessar coisas espirituais. Por isso que o jejum é importante. Ai, todo mundo fala que é para você quebrar carne, para você ficar mais perto de Deus. Exatamente, é isso. Mas se fosse dar uma explicação científica, seria essa. Eu estou acumulando energia para acessar o mundo espiritual e eu preciso de energia para acessar esse mundo espiritual. Isso vale para os rituais que a galera faz, libera energia para ter um favor espiritual. Eu não acho legal, porque eles podem cobrar isso de você de alguma maneira depois. E eu não quero dever nada para ninguém. A Bíblia diz que a gente não tem que dever nada para ninguém. E eu não quero dever nada para ninguém, nem no mundo físico, imagina no mundo espiritual. Mas se você parar para pensar, é exatamente isso. Jesus, ele fala assim: o reino de Deus já está no meio de vós, já está entre vocês. O reino de Deus já está aqui. A gente só precisa enxergar, porque o reino já está aqui. E a gente precisa vibrar numa frequência para acessar o mundo espiritual de uma maneira boa, para que coisas boas aconteçam. E aí, gente, isso vai muito, tipo assim, aí você pode começar a viajar em tudo que você quiser, relacionado a, eu vou vibrar numa frequência tal para atrair tal coisa para mim, para atrair bênção, para atrair dinheiro. Vou vibrar numa frequência para não baixar minha energia. E aí isso envolve tudo, porque a música, por exemplo, a música é uma vibração, é uma frequência. Dependendo da música que você está escutando, que você está ouvindo, a vibração daquilo vai vibrar junto com você e vai fazer você acessar mais fácil o mundo espiritual. Por isso que em determinadas religiões, o jeito de bater, o jeito de tocar atrai algumas coisas, e aí você tá vibrando na mesma frequência, aquilo entra em você. Na igreja, a mesma coisa, quando você tá naqueles hinos de louvores e adoração a Deus, que parece que você sai da terra e você tá numa outra atmosfera, porque você tá vibrando naquela frequência. Então, tudo tá relacionado. Olha, esse vídeo aqui é ouro, sério, ouro. Se você tiver que salvar algum vídeo de todos que eu vou postar na vida, salva esse, porque esse vídeo é ouro. É isso. A gente se vê no próximo vídeo e eu posso desenvolver esses assuntos aí mais detalhadamente nos próximos vídeos. Beleza? Tchau! A gente se vê no próximo.